Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula da nossa tribo contábil. Nessa aula, vamos falar sobre retenção previdenciária. Quem são as empresas obrigadas ou quais são as atividades obrigadas a efetuarem a retenção. Vamos falar sobre percentual ou sobre os percentuais da retenção. Vamos falar o que deve ser feito para efetuar a apuração ou gerar o DARF de arrecadação sobre a retenção em nota fiscal, falar sobre os cuidados da nota fiscal, né, o que deve constar ali para você poder reter e poder utilizar o crédito da retenção, abater sobre a guia a recolher quando o serviço for prestado, ou quando o serviço for tomado, você ter que efetuar a apuração e recolher ali o DARF. A gente vai falar tudo sobre isso, mas agora eu vou dar ali o fundamento legal, que é a Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, em seu artigo 31, que diz o seguinte: a empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão de obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter 11% do valor bruto da nota fiscal de prestação de serviço e recolher, em nome da empresa cedente, da mão de obra, a importância retida até o dia 20 do mês subsequente ao da emissão da nota fiscal, ou até o último dia útil imediatamente anterior, se não houver expediente bancário. Então é o seguinte: reteu a nota, o INSS no mês de julho. No mês de agosto, até o dia 20, ela deve efetuar o recolhimento. Porém, se o dia 20 cair domingo, feriado, sábado, enfim, deve ser antecipado e não levar para o próximo dia útil. Deve antecipar o recolhimento. Beleza? Dito tudo isso, vale lembrar também que, fazer aqui uma ressalva, que as empresas que optaram no mês de janeiro por participar da desoneração da folha de pagamento, essas empresas sofrerão uma retenção diferenciada. O percentual é de 3,5%, não de 11%. Porém, essa opção só pode ser feita no mês de janeiro. Não cabe, por exemplo, a empresa no mês de maio falar: agora eu quero participar da desoneração da folha de pagamento e ter ali. Não faz isso, não pode ser feito. É somente a opção feita em janeiro. Se não fez, vai reter 11%, e se desejar, no ano seguinte, no mês de janeiro, você faz a opção pela desoneração da folha de pagamento, e aí sim vai poder, a partir de janeiro do ano seguinte, fazer a retenção. Isso se tiver enquadrado nas atividades permitidas na desoneração da folha de pagamento. Beleza? De tudo isso, a gente vai falar um pouco sobre as principais atividades. Eu vou falar aqui as principais porque são várias. Então, assim, é uma demanda muito grande de atividades que estão ali dentro da parte de sujeitas à retenção. Mas as principais, as mais comuns, a gente vai falar aqui. Serviço de limpeza, conservação, zeladoria, que constituem varrição, lavagem, enceramento ou outro serviço destinado a manter a higiene, o asseio ou a conservação de praias, jardins, rodovias, monumentos, edificações, instalações, dependências, logradouros, vias públicas, pátios ou outras áreas comuns estão sujeitas à retenção previdenciária. Essa atividade é muito comum para as empresas que prestam serviço para condomínios, né? É muito comum dentro de condomínio você ver ali aquelas empresas que não são funcionários, que não são do condomínio, são de empresas terceirizadas prestando aquele serviço ali de limpeza. Outra atividade que é muito comum prestando serviço para condomínio, eu estou falando que condomínio é a regra, estou usando aqui como exemplo, são as empresas de segurança, né? De vigilância ou segurança, que tenham por finalidade garantir a garantia da integridade física das pessoas ou preservação de bens patrimoniais. Porém, vale ressaltar que os serviços de vigilância ou de segurança prestado por monitoramento eletrônico não cabe a retenção. Então, se você botar lá uma câmera, um porteiro eletrônico, não, essa prestação de serviço não cabe a retenção. Somente aquelas empresas que prestam serviço que bota lá um segurança ou um vigilante, né, ou porteiro, tem ali uma pessoa física ali representando um equipamento, uma máquina, não será possível ali, no caso de vigilância, né, possível
não é passível da retenção. Uma outra observação, outra atividade é a construção civil. E aí a gente está falando dentro da construção civil, tem um leque muito grande de atividades da construção. Demolição, reforma, acréscimo de edificações, ou qualquer benfeitorias agregada ao solo ou ao subsolo, ou obras de complementares que se integrem ao conjunto, né, e todas as partes de jardins, passeios, colocação de grades, instrumentos de recreação, urbanização, sinalização de rodovias ou de vias públicas. Então, dentro da construção civil, praticamente tudo que for relacionado à terceirização de mão de obra também estará sujeito à retenção. Beleza, pessoal? Nas atividades rurais também, então quando você tem ali a parte da contratação ou a terceirização da mão de obra para aração, gradeamento, capina, colocação de reparação de cerca, irrigação, plantio, colheita, lavagem, limpeza, enfim, dentro da área do serviço, digamos, rural, de natureza rural, caberá também ali sobre esse serviço a retenção previdenciária. Serviço de digitação que compreende inserção de dados em meio informatizado por operações com teclados ou similares, também cabe a retenção. Preparação de dados para processamento executados com vistas a viabilizar ou facilitar o processamento de informações tais como escaneamento manual ou de leitura ótica, também cabe a retenção. Vale lembrar que existe uma diferença de percentual, tá, de 3,5% e de 11%, e a gente vai relembrar aqui, vou citar novamente aqui, explicar um pouco mais sobre quando deve ser feito uma retenção sobre 3,5% e quando deve ser feito sobre 11%. Beleza, pessoal? Então vamos lá. No que diz respeito à retenção a 11%, nas prestações de serviços de pessoa jurídica, mediante a cessão de mão de obra ou empreitada, só haverá retenção nos serviços expressamente elencados nos artigos 111 e 112 da IN 2110 de 2022. Então pega essa IN aqui, grava ela, porque se o seu cliente presta algum serviço que não está naquelas atividades que eu citei anteriormente, porque eu falei que eu peguei ali somente as principais, você vai nessa IN que tem a relação completa de todas as atividades que estão sujeitas às retenções. Por que eu estou falando isso? Porque tem muitas. Então, se a gente for ficar citando aqui, eu peguei as principais, porque se eu fosse ficar citando aqui, a gente ficaria aqui um dia só falando de atividades. Beleza? Empresas que optaram pela desoneração será 3,5%, e a base legal é o artigo 11º da IN 2053 de 2021. Vamos lá. Sobre a base de cálculo. Bom, vamos imaginar que uma empresa presta um serviço e fornece, além do material, ela fornece também a mão de obra. Então, a gente tem que abater sobre a nota fiscal, o valor bruto, o que foi investido em equipamento e material. Então, ele diz aqui no regulamento da Previdência Social: os valores de materiais ou de equipamentos próprios ou de terceiros, exceto os equipamentos manuais cujo fornecimento estejam previsto em contrato discriminado na nota fiscal, não integram na base de cálculo a retenção previdenciária, que corresponde, no mínimo, aos seguintes percentuais do valor bruto. Quando eu falo aqui de percentuais, eu vou mostrar aqui na tela, que é o seguinte. O que ele quer dizer? O fato de... Vou dar um exemplo. Vamos emitir uma nota de R$5.000. Eu não posso falar que desses R$5.000, 4.999 foi material. E aí R$1 só é a prestação do serviço. E aí não cabe a retenção somente sobre R$1. Não é assim que é feito. Você deve utilizar uma tabela que tem um percentual onde diz, olha, para cada determinado tipo de prestação de serviço, o máximo de material e fornecimento de mão de obra deve ser desse percentual. Então, vamos imaginar, uma nota fiscal de R$5.000 para um determinado tipo de serviço, ele só pode ter naquele valor global da nota um determinado percentual de material. Vou citar aqui um exemplo. 30% para os serviços de transporte de passageiro. Então, vamos imaginar que tem uma empresa que presta serviço de transporte de passageiro. E aí ela coloca lá, olha, eu emiti uma nota de R$5.000. E nessa nota de R$5.000, 30% é o valor máximo de despesas que eu posso utilizar ali, por exemplo, de combustível. Empresas
de limpezas hospitalar, 65% é o valor máximo permitido para utilizar ali como despesa. E olha, não é inventar valor não. Esses valores tem que ter nota fiscal da compra desse material. Esse serviço, essa situação deve estar expressa no contrato. Então, você tem um contrato de prestação de serviço, deve estar expresso lá que vai ser fornecimento de material e da mão de obra e material. E o material, de acordo com um determinado percentual, será de 65%, no máximo 65%. Quando a gente fala aqui 65%, 30%, não significa que tem que ter esse percentual. Significa que esse é o percentual máximo. Ou seja, uma empresa pode ter ali na nota fiscal, por exemplo, 10% de material. Ela não é, nesse nosso segundo exemplo aqui, ela não poderia ter 70% de material. E isso estaria errado. 80% quando se tratar de serviço de limpeza, não mencionado no inciso 2, e 50% nos demais casos. Então, a gente tem ali uma empresa, por exemplo, uma empresa da construção civil. Ela pode colocar 50% do valor da nota referente a material, 50% referente à prestação do serviço. A base de cálculo para a retenção, numa nota de R$5.000, seria R$ 2.500 e não R$ 5.000, porque você não vai utilizar o valor referente ao material. Beleza? Dito tudo isso, vamos para o próximo tópico. Vamos falar agora sobre como deve ser feita a apuração e o recolhimento desse DARF. A apuração e recolhimento desse DARF ele se faz através da DCTF Web. Porém, lá na DCTF Web você apenas gera o DARF. Essa informação ela é enviada através da informação que você vai colocar na FD-REINF. Então, o que é FD-REINF? É uma declaração. Você vai entrar lá no portal do ECAC, na opção Declarações, FD-REINF. Inclusive, tem aula sobre isso. Procura na nossa plataforma, procura no nosso grupo, tem aula sobre isso. Você vai lá na opção Serviços Tomados ou Serviços Prestados, conforme for o caso, e você vai informar as informações lá, tais como número da nota, valor bruto da nota, valor do serviço. No campo Observações, você pode citar lá, por exemplo, o valor de material. E aí, você vai informar o valor retido. Vai transmitir essa FD-REINF. Automaticamente, o valor que você informou ali da retenção vai para a DCTF Web. Se for de serviços tomados, o seu cliente vai efetuar o pagamento. Se for de serviços prestados, ele vai ter um crédito, porque foi retido dele lá esse percentual perante ao INSS. E aí lá na DCTF Web, depois que você primeiro transmite a REINF, depois que você transmite a REINF, essa informação vai para a DCTF Web. Lá na DCTF Web, quando você efetuar a transmissão, você vai ter o DARF de arrecadação. Aí vale uma observação. Quando eu presto o serviço, eu tenho um crédito. Quando eu tomo o serviço, eu sou o responsável por efetuar o recolhimento. Então, se o seu cliente ele tomou o serviço de uma empresa, essa empresa fornece lá, vamos imaginar, a mão de obra temporária. Ele faz a retenção do INSS, cabe a ele informar essa retenção sobre os serviços tomados na FD-REINF, o seu cliente. Ele vai transmitir essa informação e vai lá para a DCTF Web. E aí, se ele tiver folha de pagamento, o que vai acontecer? Você vai transmitir os eventos do E-Social, remuneração, o pagamento, o fechamento, e aí vai também as informações da folha de pagamento. E aí vai sair num DARF único o valor referente o INSS sobre a nota fiscal mais o INSS sobre a folha de pagamento. É um DARF único. Vai ser o valor global, tanto do INSS sobre a folha de pagamento, somado ao INSS de retenção previdenciária. Se for de serviço prestado, você vai transmitir a sua folha de pagamento, vai ter lá o valor de INSS. Aí ele vai deduzir o crédito que você teve se o seu cliente for o cara que prestou o serviço, se ele é o cara que fornece ali a mão de obra temporária, se ele é a empresa de limpeza, se ele é o cara da segurança, ele vai sofrer a retenção previdenciária. E aí essa retenção, ele vai ter esse crédito para ele lá na DCTF Web utilizar para deduzir da sua folha de pagamento. Se ele for o tomador do serviço, aí é o contrário, ele vai pagar
E aí, se ele tem folha de pagamento, vai ser um DARF único, vai acrescentar o valor do DARF, da folha de pagamento, mais o valor referente à apuração da retenção. Feito tudo isso, vale lembrar que a retenção, né, deve constar no campo específico da nota fiscal. Então tem um campo lá específico de retenção da Previdência Social, deve constar lá o valor da retenção. E no corpo da nota, onde você vai discriminar ali o serviço, você também vai especificar ali também o percentual e o que foi feito, por exemplo, relacionado a, se tiver, né, material, fornecimento de equipamento, você vai especificar no corpo da nota. Olha, a nota é 5 mil, 2.500 foi referente material. A retenção é feita sobre base de cálculo, valor total da nota menos o valor referente ao fornecimento de material. Essa é a base de cálculo. Então você vai fazer ali uma memória de cálculo no corpo da nota. Lembrando, além de constar na nota fiscal, deve ter essa informação no contrato de prestação de serviços. Agora, sobre como apurar e transmitir a DCTF Web e a FDRINF, tem aula sobre o tema. Um forte abraço e até a próxima aula.